Então vamos lá, pessoal. Boa tarde. Agora oficialmente está gravando, então até passei perfume. Seguinte, sobre o nazifascismo, né? Então, primeira coisa assim que a gente precisa ter em mente, né? É um assunto que ultimamente tem levantado uma série de polêmicas. Algumas coisas são saudáveis, né? No sentido de que é uma discussão que precisa ser feita constantemente. Outras coisas são bobagens, né? Que certos grupos levantam, né? É aquilo que a gente chama de revisionismo histórico. O que veio a ser esse revisionismo histórico? Alguns grupos pegam a história, assuntos que já foram tratados, assuntos que já é ponto pacífico, eles querem trazer de volta para dar uma nova conotação. Esse é o caso típico do nazifascismo, mas isso acontece também com outros temas, né, como, por exemplo, o período da ditadura militar, independência do Brasil, enfim, querendo dar outras conotações. Tá? Em primeiro lugar, a história é uma ciência, tá? E como toda ciência, ela possui um método de análise, um método de apresentação de resultados, como qualquer outra ciência que a gente tem, né? Então, assim, eu posso, qualquer pessoa pode, eu vou contar a história de tal coisa, vou contar a história da Alemanha, por exemplo. Qualquer pessoa pode fazer isso, não é proibido, né? Agora, isso não vai ser considerado algo academicamente aceito, tá? Assim como qualquer pessoa pode dizer, vou fazer um experimento aqui para criar aqui uma água em pó. Você pode? Pode. Né? Você vai conseguir fazer isso? Você vai ter equipamento, vai ter subsídios, conhecimento técnico suficiente para fazer isso? Aí isso é outra história. Aí vem a pergunta. Vamos imaginar que nós temos duas águas em pó que foram criadas, que foram inventadas. Né? Qual que você tomaria? Aquela que foi desenvolvida em laboratório por cientistas ou aquela que foi desenvolvida pelo Zé lá da esquina? Tá? Isso se aplica para outras coisas, né? Vamos pegar o exemplo aí que está em voga, vacina, tudo mais. A gente está vivendo um período muito louco, né? Onde certas coisas que eram tácitas, que já eram postas como verdade absoluta, estão sendo questionadas e muito mal questionadas, tá? Aonde que eu estou querendo chegar com isso? A velha questão da história de dizer que nazismo e fascismo é de esquerda, tá? Longe, né, de querer tomar um posicionamento, né, mas já tomando, as características que a gente vai ver aí do fascismo, né, elas apontam para uma origem, né, e elas apontam, todas as ações, elas apontam para a extrema direita, tá? Vai ter historiador que vai dizer o seguinte, nazismo e fascismo não cabe nem na esquerda e nem na direita, é outra coisa. Tudo bem, tá? Mas não dá para a gente colocar em patamares de semelhança e igualdade, porque senão a gente vai estar agindo, né, de má fé com a própria história. Né? O primeiro ponto óbvio dessa questão, o mais evidente, é a questão de que uma característica tanto do nazismo quanto do fascismo é o ódio ao comunista. Né? É a não aceitação da luta de classes, que são elementos fundamentais para a esquerda. Né? A luta de classes. Né? Os fascistas, como que eles surgiram no cenário internacional? Sentando porrada em socialista, em comunista. Né? Então, como que eu vou dizer que o cara ele é do mesmo grupo que ele bate? Né? Não faz sentido isso. Né? Eu sou da religião tal, por isso eu bato nas pessoas que fazem parte da minha religião. Né? A não ser que seja uma religião de masoquistas, né? Não faz o menor sentido essa afirmação. Mas baseado em que alguns pseudo-historiadores, pseudo-intelectuais se apoiam para falar. Tá? Um ponto que quem fundou o fascismo, né, foi esse rapaz aqui, super simpático, chamado Benito Mussolini. Tá? O Mussolini, ele é italiano, né, e a história dele é que revela algumas coisas. Benito Mussolini nasceu num lar de socialistas, tanto a mãe quanto o pai. A mãe era professora, inclusive, o pai era operário, mas os dois eram extremamente ativos no Partido Socialista italiano, né? E ele, tanto que o nome dele, Benito, é um nome em homenagem a um herói da Revolução Mexicana, um socialista chamado Benito Juárez. Tá? E aí eles deram o nome de Benito Mussolini em homenagem a esse socialista. Então começa aí. O Mussolini nasceu num lar socialista. Teoricamente defendia causas socialistas. Ele começou a trabalhar num jornal, onde ele publicava, um dos principais redatores, e um jornal socialista, que proclamava valores socialistas, de luta
por melhores salários, luta pelas 8 horas de trabalho, né, coisa que ainda estava sendo construída na Europa. A gente está falando de 1817, 18, pós-Primeira Guerra, né, um pouquinho antes. E ele começa a vir com ideias e a publicar essas ideias nesse jornal. E aí ele critica uma coisa, critica outra. De repente ele começa a ter um surto de publicações de umas coisas que os outros socialistas param e falam, opa, isso não tem nada a ver com a nossa crença. Aí ele vai e lança outro artigo lá que batia de frente com os valores caros aos socialistas, à esquerda. A ponto que os caras chegam e falam, ó, seguinte, você está expulso do partido, expulsam ele do Partido Socialista Italiano, né? Falou, as tuas ideias não estão batendo com as nossas. Né? E aí ele vai e funda o partido dele. Tá? O problema, então, que alguns teóricos atuais estão colocando, primeiro que eles falam isso, ó, o Mussolini era socialista. Era, fato, ninguém está negando isso. Mas ele foi contra e foi expulso do partido, exatamente por ser contra alguns valores. Tá? Então isso já coloca ele no outro patamar. Outro ponto, mas ele usava algumas ideias do socialismo, ele ainda usava nas suas na teoria do partido que ele estava fundando. É fato, usava, mas só que de uma maneira distorcida, né, que levou o fascismo ser algo diferente do que é o socialismo. E, por consequência, dado a conjuntura macro, né, ele não se encaixa no espectro político da esquerda. Não se encaixa. Tá? Primeiro que ele era anti-esquerda, né? Primeiro ponto está aí. E aí outras características que a gente vai ver aí nessa aula, vocês vão ver que não batem. Tá? Outro ponto importante. Eu ia até fazer um vídeo especial para isso, mas já existe. Então não tem por que eu fazer uma coisa que já existe, uma coisa muito boa. Não sei se o Gergoleto dá aula para vocês? Não, né? É que ele compartilhou com a turma 2018 de informática. Mas tem um canal no YouTube, eu até já recomendei no ano passado para vocês. Se chama Leitura Obriga a História. O nome é horroroso, mas o conteúdo do canal é muito bom. Então, se você tem questões aí para saber a respeito de questões teóricas da história, de política, o canal é muito bom, muito bem feito. O responsável pelo canal é historiador, formado, mestrado, doutorado, e assim tem informações muito boas. E um dos vídeos, que é esse que eu vou compartilhar com vocês lá no Classroom, ele fala sobre a diferença entre esquerda e direita. Gente, é uma leitura obrigatória, tá? Porque daí ele usa os parâmetros, os autores corretamente. Então é um vídeo muito bom, bem esclarecedor, tá? Ele fala, óbvio que você percebe que ele é alguém da esquerda, dificilmente também, né, com tanto conhecimento não seria, né? Mas ele fala com muita propriedade e ele não ataca a direita, né? Ele não fala que a direita é ruim, é podre, tal, tal, tal. Não, ele tenta mostrar pelas teorias do conhecimento quais são essas diferenças. Tá? Vale a pena depois, gente, isso vai ajudar vocês. Ele cita esse método, né, que você consegue identificar de que lado que você está, né, se você é mais de esquerda, porque existem esses testezinhos, não é nem da internet, né, porque é um teste sério, mas ele faz uma crítica sobre isso, porque é muito difícil, porque existem basicamente dois aspectos que precisam ser observados. O aspecto, politicamente falando, o aspecto social e o aspecto econômico. Tá? No aspecto econômico, muita gente simpatiza mais com a direita e menos com a esquerda. No entanto, no aspecto social, a pessoa simpatiza muito mais com a esquerda do que com a direita, ou vice-versa, dependendo do estilo da pessoa. Tá? Então, ele faz uma crítica sobre esses esquemas, né, e esses testezinhos que a gente faz para descobrir se você é de esquerda, de direita, liberal, conservador. Tá? Isso é bem legal, assistam. E, pelo jeito, a Letícia já assistiu, né? É esse mesmo. Só vou pedir para você assistir de novo, agora com esse olhar mais para essa questão do nazismo e do fascismo. Tá? Bom, fascismo, então. Vamos para a nossa aula propriamente dita de hoje. Fascismo, a origem do termo, né, vem da palavra fatio, né, que é um feixe de gravetos. Vocês já devem ter visto aquela ilustração, né, de que um graveto sozinho é fácil de você quebrar, mas se você coloca todos juntos é mais difícil de se quebrar. É essa ilustração que o nome, né, vocês estão vendo aqui na tela, é essa ilustração que o nome traz. Tá? Acrescida, né, de um machado, aqui pode ver. Então esse aqui é o símbolo do fascismo, que é o feixe acrescido de um machado. Na interpretação deles, o feixe é o povo, que unido é indestrutível, ainda mais se liderado por uma pessoa, né?
O machado aqui simboliza quem? O Mussolini, que era o líder, o condutor da nação, o Duce. Tá? Então, quando você está lendo algum texto dessa época, desse período, e você se deparar com a expressão il Duce, ou o Duce, Duce, que se escreve para D-U-C, o Duce, ele está se referindo ao Mussolini, que era a maneira como ele e seus seguidores se chamavam. Ele, né, se chamava e os seguidores chamavam ele. O condutor da nação. Né? Da mesma maneira que o Hitler vai ser autoproclamado como Führer. Né? O Führer significa o guia da nação. Tá? Os dois têm o mesmo sentido. Tá? Reparem que aqui no Brasil a gente vai ter o pai dos pobres. Tá? Então, sempre há esse paralelo aí nessas denominações. Sobre a linha do tempo, isso aqui vai mais a respeito da Itália, e sobre a Itália especificamente eu vou falar na aula que vem. Então, eu dividi essa aula em 3 aulas. Hoje eu vou falar sobre as características, na aula que vem sobre o fascismo na Itália, propriamente dito, e na terceira aula, o fascismo na Alemanha, ou o nazismo. Sobre isso também é importante. Né? Fascismo, para muitos autores, para muitos historiadores, é o que aconteceu na Itália, ponto. O que aconteceu na Alemanha é nazismo, ponto. Tá? O que aconteceu em outros países, como Portugal, Espanha, Brasil, Argentina, Colômbia, e vários outros países que adotaram regimes muito semelhantes ao que era praticado na Itália, eles não consideram como fascistas. Tá? Então, autores consagrados, mesmo como o historiador Eric Hobsbawm, né? Até já coloquei lá no clássico de vocês um texto sobre o nazifascismo dele, leitura obrigatória também, tá? Para a gente entender esse contexto. Ele não considera outros. Ele acha que são linhas políticas que adotaram algumas ideias do fascismo, tá? Que eram simpatizantes do Mussolini, da maneira como ele conduzia a Itália, mas não seria, digamos assim, o fascismo em essência puro. Então, para ele, não existem outros fascismos. Existe o fascismo italiano. Ponto. Né? Assim como não é correto você escrever o nazismo alemão. É o nazismo. O nazismo só aconteceu na Alemanha. Não teve o nazismo japonês. Não teve o nazismo uruguaio. Tá? O nazismo é só da Alemanha. Tá? Então, só cuidado na terminologia, caso vocês precisem escrever alguma coisa. Primeira característica aqui do fascismo é o totalitarismo. Tá? São regimes totalitários aqueles que dão total poder ao Estado. O Estado tem o poder sobre tudo e sobre todos. O que isso significa no fascismo? O fascismo ele coloca o indivíduo como secundário. O que importa é o coletivo, a nação, governada por um Estado forte, centralizado na figura de um líder. Tá? Então, vou dar um exemplo bem simples. No Estado fascista, você não tem que querer ser médico, querer ser técnico em alimentos, querer ser enfermeiro, motorista do Uber, não. Quem decide o que você vai ser é o Estado. Estamos precisando de engenheiro civil. Então, naquela região lá do país, as crianças vão estudar, vão se preparar e vão todas para aquela escola de engenharia. Lá naquela região, nós vamos separar as crianças para estudar em medicina. Naquela outra região, nós vamos alistar todos, vão ser soldados. Entendeu? Quem define não é o indivíduo. Por isso que o fascismo ele é anti-individualista. Ele é coletivista. Isso foi levado ao extremo na Itália fascista. Tá? O corporativismo. Todos trabalham em prol do Estado. Tá? Por isso aqui, né, a frase do Mussolini, tudo pelo Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Tudo está centralizado. São regimes totalitaristas. Agora, uma atenção aqui. Tá? Inclusive, vocês vão encontrar isso nesse livro. Quem se interessa pelo tema é também obrigatório esse livro da Hannah Arendt, tá? Que é uma teórica fantástica alemã a respeito desse tema, do totalitarismo. Totalitarismo é uma forma como um governo atua perante o seu Estado. Ele pode ser de esquerda, pode ser de direita. Tá? Os 3 principais governos totalitários que nós tivemos aí na história é o fascismo italiano, o nazismo e a União Soviética do Stalin. Tá? Professor, mas então eles são do mesmo grupo? Não. Fascismo e nazismo são da extrema-direita, a União Soviética, o stalinismo, né, que a gente vai chamar, está na extrema-esquerda. Os 3 foram totalitários. Né? Além de totalitários, autoritários. Né? Um governo autoritário é quando ele precisa usar a força para conduzir certas situações, questões políticas. Tá? Deixa eu voltar aqui. O autoritarismo. Então, por exemplo, a ditadura militar no Brasil impôs o AI-5. É um governo autoritário. Usa da força, né, para censurar a imprensa, censurar os meios de comunicação, censurar as escolas, universidades, enfim. Tá? Usa da força policial ou do exército. O totalitarismo também usa da força, e muito. Tá? Mas só que o totalitarismo tem um elemento a mais.
que é o convencimento. A maior parte da população é simpática àquela ideia. Tá? Então, Hitler na Alemanha, Mussolini na Itália, eles não eram vistos como pessoas ruins. Né? Eles não eram vistos como, nossa, são ditadores cruéis. Eles eram amados por grande parte da população. Grande parte. Isso permaneceu mesmo depois da Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, havia todo o elemento do convencimento da população. Tá? Havia todo o elemento da propaganda em torno da figura do líder, tá? Que, no caso, a gente vai ver depois, é o culto, né, a esse líder, a esse condutor da nação. Deixa eu ir para frente aqui. Outro elemento típico do fascismo é o nacionalismo extremado. Tá? O discurso de que a nação ela está acima de tudo, né? A nação ela é superior às demais, isso justifica a intervenção em outras, né? Por isso que a Itália, a Alemanha, eles dominavam outros territórios, porque eles se julgavam superiores, né, aos demais e se sentiam no direito, era direito natural deles, de ocuparem esses territórios. Tá? Há uma idealização do passado dessa nação. Tá? Então, tanto o Mussolini quanto o Hitler e o Stalin, no caso da União Soviética também, utilizavam muito dessa retórica de idealizar o passado. Né? No caso do Mussolini, no passado nós éramos o Império Romano, nós dominamos o mundo inteiro conhecido. Então, por isso nós temos por direito continuar dominando. Né? O Hitler usa o mesmo discurso. Né? O passado germânico, o passado deles era glorioso, lá dos tempos do Sacro Império Romano Germânico, que dominavam toda a Europa, tal. Então, o discurso é de retorno àquele passado idealizado. Tá? O Hitler vai além disso, né? Ele cria, desenvolve, ou melhor, ele apoia. As ideias do Hitler, elas não são originais, tá? O problema é que ele pegou um monte de porcaria e pôs tudo num saco só, que ele chamou de nazismo. Tá? Essa foi a contribuição do Hitler. Mas as ideias não são originais, não saíram da cabecinha do Hitler. O Hitler tinha certas limitações, assim como certos governantes que a gente conhece. Eles tinham limitações. Então, eles pegam o quê? Eles pegam ideias soltas que existiam. Né? Então, essa ideia, por exemplo, da supremacia ariana, né, da raça pura ariana, não foi criada pelo Hitler. Né? O Hitler pegou algo que já vinha sendo falado desde o final do século XIX. Né? Então, a ciência do século XIX, a ciência europeia do século XIX, tentava provar que o europeu ele era superior às demais raças do planeta, tá? O que justificava a dominação europeia sobre as colônias na África, na Ásia, na América. Tá? A exceção ficava por conta de quem? Dos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos se mantiveram puros. Né? Eles são herdeiros diretos dos europeus. Eles não miscigenaram. Ele tem o governo atual ele tem um apelo nacionalista. Melhor é só você olhar, né, o uso da verde e amarelo, o uso da bandeira, né, nas passeatas, nas manifestações, né, Brasil acima de todos, né, é um discurso ufanista. Mas também tinha nos outros governos. A esquerda ela tem um discurso um pouco mais internacionalista, tá? Ela pretende dialogar com outros países. O nacionalismo, lógico que o nacionalismo de hoje ele é bem diferente daquele lá do início do século XX. Né? Embora o Trump, por exemplo, tinha essa retórica, se você lembrar. Né? O Donald Trump falava, né, da superioridade dos Estados Unidos, né, de não aceitação da miscigenação. Então, na verdade, a gente está vendo aí um ressurgimento, né, de algo que foi muito forte ali, né, no período entre guerras e que agora reaparece aí com algumas novidades, né, mas com um discurso bastante retrógrado, né, bastante ultrapassado, como é essa discussão do nacionalismo. E aí, um outro aspecto importante que eu queria que vocês entendessem é o seguinte: o fascismo, né, tanto o fascismo quanto o nazismo, ele tem um discurso, a princípio, antiliberal. Né? O liberalismo ele está no aspecto político da direita. Por isso que alguns historiadores, estudiosos, não classificam o fascismo e o nazismo como direita. Eles falam, olha, isso daí é uma coisa que aconteceu e está fora desse debate direita-esquerda. Por quê? O que é a essência da direita? É o discurso liberal, né? Do menos Estado, né? E mais liberdade individual. Né? Veja, o discurso nazifascista era contra o indivíduo, anti-individualista,
né? E mais Estado interferindo. Só que o que acontece na prática no governo, tanto da Alemanha quanto da Itália? Eles se aproximam dos grandes empresários liberais, né, para poder ter o apoio para chegarem ao poder. Tá? Então é isso que acontece e isso causa uma certa confusão e compreensão do que foi o nazifascismo. Tá? Mas voltando à questão aqui do nacionalismo, tá? Existe então essa mitificação do passado. Né? A principal figura, né, o Hitler traz de volta a imagem, né, dos vikings, a imagem das valquírias. Né? Então, nos quadros nazistas, da propaganda nazista, tinha, né, aquela figura do alemão, né, grande, forte, bonito, as mulheres também. E aí eles retratavam, por exemplo, no caso deles, né, o judeu, né, como feio, deformado. Não é à toa que eles mandavam exterminar deficientes físicos, deficientes mentais, mesmo que fossem alemães legítimos, mesmo que não fossem judeus, porque eles entendiam que se a pessoa nasceu com alguma deformidade, ela, em algum momento da sua história genética, houve uma mistura. Então, ela deve ser descartada. Né? E no livro do Hitler, o Mein Kampf, eu vou falar disso mais na nossa sétima aula, mas no livro ele coloca os Estados Unidos como modelo. Foi assim, Matheus, obrigado. Tá lá, já podem colocar. O Hitler ele coloca, né, que os Estados Unidos, os norte-americanos, eles Para não você, a se... palavra é presente? Isso, Obrigada. nada. Eles não miscigenaram. E enquanto que no Brasil, a nossa raça foi degenerada totalmente, porque houve a mistura, né, do europeu com o indígena, com o africano. Né, então ele coloca isso como um ponto negativo nosso. Ele cita isso no livro dele, no Mein Kampf. Tá? Mas, enfim, vou terminando aqui algumas considerações. Tem bastante coisa para se falar sobre esse tema. Vocês, quem quiser, quem tiver interesse, pode me procure no horário de atendimento, que são as segundas-feiras, tá, pela manhã. A gente pode falar mais sobre esse tema específico, tá? Mas a gente ainda vai ter ainda mais 2 aulas para trabalhar sobre isso. Mas utilizem o horário de atendimento, tá? O último ponto aqui, que eu vou falar é sobre o unipartidarismo. Tinha um partido, a ideia de partido único, você não tem oposição, né? Por isso se formavam as milícias. Né? O que é a milícia? São os simpáticos a esse regime, ou a esse líder, né? Que utilizam da força, não é nem exército, não é nem polícia, não é nada. São pessoas que decidem, que se armam, né? Aqui a gente tem a imagem dos camisas negras, né? Da Itália, né? Armados com cacetetes e tudo mais. Né? O que eles faziam? Eles entravam em reuniões de partidos de esquerda, entravam em reuniões de sindicatos, eles espancavam homossexuais, espancavam judeus, enfim, faziam a lei de acordo com aquilo que eles entendiam. E são essas milícias que vão dar o apoio para a chegada do Mussolini no poder na Itália, e é esse tipo de milícia que dá apoio para a chegada do Hitler na Alemanha. Dá apoio, mas não pressiona, né? Porque tanto Hitler quanto Mussolini acabam sendo convidados a assumirem postos políticos importantes. Ou seja, na porrada, talvez eles não iam ganhar. Eles tiveram que ganhar mesmo foi no papo. Tá? Não tinha tantos simpatizantes no começo, né, quanto se imagina. Tá? Aqui no Brasil a gente vai ter uma imitação disso daí, que é o movimento integralista, os camisas verdes, tá? Que também fazia a mesma coisa. Assaltava prédios de sindicatos, batia em trabalhadores grevistas, enfim. Né? Vai ter as mesmas características, só que de uma forma mais patética do que teve na Europa, porque lá foi dramática. Né? E aqui não foi para frente o movimento integralista, né, que seria o fascismo brasileiro. Né? Em compensação, o Getúlio Vargas acaba assumindo algumas características que se aproximam do pensamento fascista. Tá? Pessoal, a gente vai até aqui hoje. Na semana que vem a gente continua, se vocês quiserem, puderem e desejarem.